Glória a Deus e paz em nome de Jesus para você e sua família. Mateus capítulo 21, versículo 33. Parábola dos lavradores homicidas. Eu quero usar como título dessa mensagem de hoje o versículo 40, que diz assim: Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, o que fará a esses lavradores homicidas? Vou repetir, versículo 40, Mateus 21, 33. Agora é o 40. Quando voltar o dono da vinha, o que ele fará com esses vinhateiros homicidas? Essa foi a pergunta que Jesus fez depois da parábola que contou a eles. Os sumos sacerdotes, os fariseus, doutores da lei, estavam na presença de Jesus ouvindo e eles escutaram essa parábola. E foi direcionada para eles mesmos, e eles entenderam que essa parábola dos lavradores homicidas era para eles, as autoridades do povo, Anás e Caifás, anciãos do povo de Israel. Muita gente nobre e importante estava ali e ouviu isso. Um homem muito importante, ele plantou uma vinha, construiu um muro, um lagar e uma torre de vigia. Arrendou esta vinha a lavradores e depois viajou para um lugar bem distante. Quando chegou o tempo de cobrar os frutos da vinha, a parte dele, porque foi arrendada, ele enviou um servo para buscar dos frutos da vinha. Esses lavradores pegaram o servo e espancaram ele, bateram nele e o despediram de mãos vazias. Ele tornou a enviar outro servo. Fizeram a mesma coisa. Enviou o terceiro e o mataram. Então ele enviou servos num grupo maior. Porém, a uns apedrejaram, a outros maltrataram e alguns eles mataram. Então, o dono da vinha disse: eu vou enviar o meu filho único e eles vão respeitar. É meu filho. Enviou o filho. Quando os lavradores viram que era o filho do dono da vinha, eles disseram entre si: é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança. Pegaram o filho, maltrataram ele, torturaram e o lançaram para fora da vinha. Versículo 40. Esta é a pergunta que Jesus fez na colocação dessa parábola diante do povo, da plateia, onde estavam ali esses lavradores homicidas, eles estavam ali. Então Jesus fez essa pergunta, versículo 40. Quando o dono da vinha voltar, o que ele fará com esses lavradores homicidas? Eles responderam: com certeza ele vai executar, destruir estes miseráveis e dará a vinha a outros lavradores que produzirão os frutos, lhes darão no tempo certo. Jesus então disse: vocês nunca leram nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular?
obra admirável diante de Deus, está no Salmo 117 e no Salmo 118 da Bíblia hebraica. Por isso, o reino de Deus vos será arrancado e será entregue a um povo que dará seus devidos frutos. E digo mais, aquele que cair sob esta pedra ficará em pedaços, e todo aquele que essa pedra cair por cima esmagará e destruirá. Anás, Caifás, os doutores da lei, ouvindo isso, ficaram furiosos e sabiam que ele estava dizendo essa parábola na direção deles, era a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, botar as mãos nele, mas ficavam com medo do povo, porque eles consideravam Jesus como um grande profeta. O que fará o dono da vinha quando ele voltar para pedir contas de todos os profetas que foram mortos, de todos os servos e servas que ele enviou desde há muito tempo antes de Jesus? Os antigos profetas, eles foram rechaçados, eles foram torturados, maltratados, e muitos foram mortos porque pregavam a verdade. Deus enviava seus profetas para pedir os frutos da sua vinha. A sua vinha, ela é o povo de Deus. A sua vinha foi dado a um outro povo. E sabe qual é esse povo? Você sabe qual é? A igreja, os cristãos. Esses são o novo povo de Deus, constituídos de verdadeiros judeus e verdadeiros pagãos, que abraçaram a fé em Jesus Cristo, creram nele, seguiram e guardaram seus mandamentos. É a igreja de hoje, em todas as nações do mundo, a igreja espiritual, um templo espiritual, feito de verdadeiros cristãos, vindo do judaísmo e do paganismo. Esta é a nação. Ele disse que o reino de Deus seria arrancado deles e dado a um outro povo. E isso aconteceu. Quando o imperador Tito, pelos anos 70, invadiu Jerusalém, assediou, destruiu aquela gente. 30 anos depois, aproximadamente 30 anos depois, aconteceu o que Jesus pronunciou nesta parábola. É uma profecia. Isso aconteceu. Aqueles sumos sacerdotes, aqueles anciãos, doutores da lei, aqueles falsos religiosos, eles foram destruídos. Você está entendendo? Quem enviou esse exército pagão contra eles? Agora você sabe. Porque eles foram castigados tão duramente, com crueldade? Porque o templo foi destruído e foi pilhado, e muitos judeus, muitos deles morreram, sofreram muito. Por quê? Mataram o Filho de Deus, mataram os profetas. E Jesus já tinha dito, Deus pedirá conta a este povo, até mesmo do sangue dos profetas que foi derramado em tempos antigos. Pedirá conta a esta geração. Por último, ele enviou seu Filho, ele estava ali, Jesus Cristo, diante deles, o Messias, o herdeiro. Foi rejeitado, humilhado, escarnecido, destruído. Fora dos muros de Jerusalém, no Gólgota, lá no Calvário. Os transeuntes passavam
e meneavam a cabeça dizendo: veja, aquele que destrói o templo e reconstrói em 3 dias, desça da cruz, saia daí se realmente você é filho de Deus. Se for o Messias, o rei de Israel, filho de Deus, desça da cruz e nós acreditaremos. Se fosse filho de Deus, Deus o ajudaria, viria em seu socorro. Mas olha, que humilhação, que vergonha, Jesus lá sofrendo dores horríveis na cruz, do lado de 2 criminosos, que também estavam sofrendo o mesmo suplício. Foi isso mesmo que aconteceu. O dono veio e mandou executar aqueles que mataram o seu filho e os profetas. E entregou o reino de Deus à igreja, aos apóstolos, aqueles que Jesus escolheu. Pedro como chefe, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, que é o Natanael, Tomé, Simão, Tadeu, e depois o Matias, que entrou no lugar de Judas, o traidor. Eram 12. E ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, isto é, edificarei o meu reino. Foi dado a novos lavradores, a novos vinhateiros, que são os apóstolos, vocês estão entendendo? Que darão fruto no tempo certo. E a igreja cresceu e tomou uma proporção tão grande, invadiu o mundo inteiro, todos os continentes, todas as nações. Há cristãos louvando e adorando a Deus, pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. A vinha do Senhor, seu povo. Veja, a rocha da onde vocês foram talhados, a pedra, a rocha preciosa da onde vocês foram tirados. Ele estava falando de Abraão. Tudo começou com Abraão. O povo de Israel, a nação, a vinha, começou com esta pedra escolhida, esta rocha, Abraão. Aonde achar alguém como Abraão? Na terra hoje, aonde encontrar um homem como ele, em obediência, humildade, um homem rico, que tinha uma só mulher naquele tempo, ele poderia ter concubinas e mais mulheres, não era pecado de jeito nenhum, era aprovado. Naquela antiguidade, ele poderia ter, mas ele tinha só Sara, só uma mulher, um homem rico que tinha só uma mulher, fiel, humilde, obediente a Deus, um grande profeta. Essa é a pedra, essa é a rocha da onde veio a nação, o povo, a vinha, esta cepa escolhida. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó e Esaú. Jacó gerou os 12 patriarcas. E eles desceram ao Egito. E lá se multiplicaram e permaneceram durante 400 anos. E foram escravos, se tornaram escravos. Não no começo, mas com o tempo eles se tornaram escravos e começaram a sofrer no Egito, porque eles se misturaram com os costumes pagãos do Egito. Começaram a adotar aqueles ídolos que os egípcios costumavam cultuar, adorar, aquelas imagens medonhas, coisa horrorosa, feita pelas mãos dos homens. Se misturou com o paganismo, virou escravo,
estavam sofrendo. Quando um filho de Deus se desvia, quando alguém dá as costas a Deus, vem a maldição, a desgraça, se torna um escravo e passa a sofrer muito. Por isso, se você está afastado de Deus, volte imediatamente. Muitos estão sofrendo, mas é preciso que você volte com sinceridade, humildade, e queira servir a Deus de todo o seu coração. Depois, vamos orar para que você seja abençoado, curado, libertado e transformado. Muitos estão acorrentados, aprisionados por Satanás em vícios horríveis. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus enviou Moisés e Arão para tirar o povo de Israel do Egito, livrá-lo da escravidão. Eles não suportavam mais, eles começavam a clamar todos os dias a Deus para que os socorresse e os ajudasse. Eles não suportavam mais tanta desgraça, tanta tortura, tanto sofrimento, tantos maus tratos. Eram tratados com arrogância, estupidez, estavam sofrendo muito. Você talvez nunca foi um escravo, mas naquele tempo ser escravo não era brincadeira. Escravo não tinha direito nenhum e sofria muito nas mãos dos ímpios. Gente arrogante, estúpida. Até os filhos deles, as crianças, eles tinham que lançar no rio Nilo. Eles não podiam ter mais os meninos. O rei mandou matá-los. Eles precisavam jogar no rio, eliminar as crianças, os meninos. Muitas crianças foram eliminadas, afogadas naquele Nilo e devoradas pelos crocodilos, cobras, peixes. Criancinhas inocentes. Era cruel aquele faraó. E o povo estava sofrendo muito. Moisés e Arão foram na frente. E Deus, por meio de prodígios, sinais e grandes milagres, as pragas que ele lançou sobre o Egito, e a última praga foi a morte dos primogênitos do faraó e de todo aquele povo. Havia um morto em todas as casas, até mesmo os animais. Toda a primeira cria, o animal, o cão, tudo foi morto. O filho do faraó, aquele que deveria subir no trono, foi morto. O anjo de Deus o executou. Então, eles foram como que expulsos do Egito e levaram a riqueza do Egito. Foram despojados os egípcios, porque estavam com medo que todos iam morrer. Eles estavam com medo de morrer e a mortandade começou, eles pensaram. Por isso despojaram o Egito e Deus assim os livrou. Levou-os através do deserto. E cerca de mais ou menos 3 ou 4 meses eles chegaram no Monte Horebe. Mas antes atravessaram o Mar Vermelho. E lá os inimigos foram afogados nas águas do mar. Sim, Deus fechou as águas depois de o povo ter atravessado a pé enxuto. Deus fechou as águas em cima do exército do faraó. O próprio faraó foi morto. Eles afogaram as crianças do rio Nilo. Muitas crianças foram mortas, afogadas. Agora chegou a vez deles. O exército egípcio pagaram um preço. Todos os males que eles fizeram. Valentes guerreiros, carruagens, cavalos. Aquele exército poderoso, forte do Egito, que estava perseguindo eles, já estava alcançando. Deus os precipitou nas águas. Não sobrou ninguém. Eles puderam ver na beira das águas os corpos juncados dos egípcios, todos mortos, não escaparam. Deus os atacou assim. Foi grande o louvor, a vitória de Deus sobre aquele exército inimigo. Eles, Moisés e Arão, então conduziram. Eles estavam debaixo do Monte Horebe, lá onde Moisés tinha visto o anjo, uma sarça, uma
uma árvore, chamas, ali estava o anjo. Foi lá que Moisés viu, o anjo recebeu a missão. O Monte Horebe estava diante deles. Ali eles permaneceram cerca de mais ou menos uns 2 anos, porque Moisés subiu ao monte e lá Deus lhe deu 2 tábuas de pedra, isto é, ele levou aquelas tábuas e lá foram escritas a lei, o costume, os preceitos, os estatutos de Deus, as 10 palavras principais para o povo, a educação de Deus para seu povo. Ele recebeu a revelação da tenda, do encontro, da Arca da Aliança e todos os objetos sagrados que eles deveriam fazer. E no tempo em que estiveram ali, foi feito a tenda, todos os objetos, tudo que era sagrado, os altares, a Arca da Aliança, tudo foi construído ali. Depois que tudo estava pronto, eles partiram na direção de Canaã. Sim, na direção de Canaã. E dali até os limites do Jordão, lá próximo de Moab, está a fronteira da onde estava a terra que mana leite e mel, a terra prometida. Levou mais ou menos 3 a 4 meses. Lá estavam eles, prontos para entrar na terra prometida. Porém, o que aconteceu ali? Moisés escolheu 12 chefes, representantes principais de cada tribo de Israel. Eram 12 tribos, 12 representantes, chefes principais de cada tribo, para espionar a terra aonde eles deveriam ocupar. Sim, fazer uma análise e escrever isso. Como que era a terra, se era boa, se era ruim, que produtos ela produzia, se a gente que estava lá era forte ou fraca, como que era. Eles precisavam trazer uma relação de como que era lá, e eles foram explorar. E lá permaneceram cerca de 40 dias explorando a terra e trouxeram frutos de lá, coisas boas. Só que quando eles chegaram para relatar, disseram: olha, a terra é muito boa, produz frutos maravilhosos, até trouxemos alguns cachos de uvas e outros produtos da terra. Veja, a terra é muito boa, realmente, emana leite, mel. Veja os produtos, veja esses cachos de uva. Porém, o que nós vimos lá são gigantes, lutadores, homens tão altos. As armas deles, as muralhas, são enormes. São guerreiros, são lutadores, são valentes, experientes na guerra. Numerosos exércitos, eles têm até carruagens de ferro. Nós, diante deles, parecíamos gafanhotos. Por isso, nunca, jamais vamos conseguir vencer aquele povo. São fortes demais, são guerreiros. Olhe para nós. Não temos a técnica que eles têm, a experiência que eles têm. Não sabemos lutar como eles, não temos as armas e nem a altura deles. Vamos morrer, nossas mulheres serão suas escravas, nossos filhos, e eles nos matarão. Por isso, não é possível vencê-los. Quando o povo ouviu isso, começaram todos a chorar. Mas Caleb e Josué, da tribo de Efraim, e Caleb, da tribo de Judá, quando os dois ouviram isso, eles disseram: não, gente, não façam isso. Esse povo é forte, é poderoso, é alto, eles têm armas, têm técnicas, são experientes na guerra. Diante deles somos como gafanhotos, verdade.
Nós jamais conseguiríamos vencê-los, porém Deus está conosco. Nós temos fé, confiança. O Senhor nos libertou do Egito. Veja o que ele fez ao exército dos egípcios e todo esse tempo que nós passamos no deserto. O Senhor está conosco. É Ele que vai combater conosco, é Ele que vai vencer nossos inimigos. Nós não temos força, condições. Diante deles estamos reprovados. Não dá, realmente não dá. 10 de nós não dá conta de um homem daquele tamanho. Mas Deus poderoso, Deus dos exércitos, vai à nossa frente, seu exército de anjo, e Ele vai nos dar a vitória. Vamos vencer, vamos conquistar. 2 estavam com fé e confiança, Caleb e Josué. Mas os demais chefes, os 10, estavam depreciando a terra, estavam fazendo o povo chorar, desanimar. Eles estavam contando com a aparência e a força deles. Eles não tinham força, eles realmente, fisicamente, racionalmente, era impossível vencê-los. Era uma prova, era uma barreira, é verdade. Uma prova, um teste. Você está entendendo? Era hora de crer e confiar. Era a hora da fé. Como é que você vai vencer um tigre, um leão, um urso? É impossível. Como vai vencer um campeão com cinturão e numerosas medalhas e troféu? É impossível. Você não vai conseguir, não dá conta. São gente treinada. São gente muito forte. É impossível você vencer. Vai precisar de uma força extraordinária, vai precisar da ajuda de Deus. Por isso, a fé e a confiança. Eles não tinham essa fé e confiança. Todo mundo começou a murmurar. E Moisés, coitado, ele começou a sofrer naquele momento, porque ouvia aquele choro, aquele murmúrio. Moisés começou a pensar: meu pai, eu tinha as ovelhas do meu sogro. Cuidava dos cabritos, das ovelhas, levava a pastar, a beber água, era bom demais. Tinha minha esposa, meus filhos, uma vida tranquila. Lá na casa do meu sogro, estava bom demais. E agora tenho que suportar tudo isso? Moisés sofreu muito com esse povo. Deus ouviu o murmúrio, a reclamação e interveio. Ele disse: eu vou castigar este povo que não acredita em mim. Eles levaram quantos dias? 40 dias para explorar a terra. Para cada dia vou acrescentar 1 ano. Eles vão ficar 40 anos no deserto para aprender a não me desprezar e a confiar em mim. Eles vão juncar, seus corpos vão ser sepultados nas areias do deserto. Eles vão morrer porque não acreditaram em mim, não confiam em mim. Por isso, dei meia volta e entrei no deserto novamente. Daí eles mudaram de ideia. Sim. Então eles disseram: não, nós vamos vencer, vamos conquistar. Porém, Moisés disse: não, agora Deus não está convosco. É preciso obedecer. Ele disse para dar meia volta. Nós temos que voltar por causa da incredulidade, dureza de vosso coração. Mas eles foram teimosos. Não, nós vamos vencer e vamos conquistar a terra. Nós vamos entrar lá. Não vão, vocês não vão, que vão morrer. Deus não está convosco. Ele está dizendo para não ir. E eles foram lutar contra aquela gente. O que aconteceu? Foram derrotados, destruídos. E Moisés tinha avisado. Aqueles que eram chefes foram castigados diante de Deus e morreram. Meus irmãos, eles tiveram que perambular 40 anos pelo deserto. Aquela raça, aquela gente não entrou na terra prometida. Todos os murmuradores, reclamadores, os que não tiveram fé e confiança, pereceram no deserto. Seus filhos, seus netos, que eles disseram que seriam presa, escravo dos seus inimigos, daquele povo,
foram eles que entraram na terra prometida. Os que nasceram no deserto, aquelas crianças que cresceram lá no deserto, foram eles que entraram e conquistaram a terra prometida, atravessaram aquele Jordão e destruíram, do outro lado, a primeira cidade com muralhas altas, a cidade de Jericó. E dali eles foram adentrando e conquistaram aquela terra. Deus lhes deu depois juízes. Sim, veio a época dos juízes até o tempo de Samuel, o último juiz. Depois de Eli. Depois de Samuel, começou o reinado, isto é, terminou os juízes como governantes, porque os juízes governavam. E aí começa a monarquia. O primeiro rei, Saul, que desagradou a Deus e foi reprovado. Mas o segundo rei, Davi, esse Deus se agradou, Davi. E Deus prometeu a Davi, prometeu e revelou aos profetas que ele enviaria um como Davi, um Messias, um ungido que viveria para sempre, alguém que libertaria o povo, um homem de justiça que governaria Israel na justiça e no direito. Sim, e seria luz para todas as nações. Ele estabeleceria seu reino e sua doutrina, seus mandamentos em toda a terra, dominaria o mundo inteiro. Um Messias, um judeu, prometido da descendência de Davi. Aí veio o período dos reis, Saul, Davi, Salomão. Era a vinha, era o vinhedo, a lavoura do Senhor, o povo do Senhor. Esta é a vinha da parábola que Jesus pregou. Estou resumindo para você uma parte da história, a parte principal da história dessa vinha, deste povo de Deus escolhido. E os reis governaram até Sedequias, que foi o rei perverso, no qual Nabucodonosor, rei dos assírios, os caldeus, vieram e destruíram a cidade, destruíram o templo e levaram cativo muitos do povo. Passaram ao fio de espadas toda aquela gente. Porque eles se contaminaram, a vinha do Senhor se contaminou, as autoridades se contaminaram, principalmente as autoridades se contaminaram, o povo religioso se contaminou, as autoridades políticas se contaminaram, o rei estava contaminado, tudo estava contaminado. Eram já idólatras, eles não serviam só a Deus, mas a outros deuses também. Virou uma bagunça. Adotaram os costumes dos pagãos, seus costumes, suas culturas, se misturaram. Por isso foram destruídos e muitos deportados para a Babilônia. A vinha do Senhor, sobrou pouca gente. Mas depois, lá na Babilônia, Deus suscitou um rei, depois de Nabucodonosor, de Baltazar, de Dario, o rei Ciro. E aí o povo de Israel começou a retornar e reconstruir o templo, a cidade. Foi lá pelos anos de 587, 586, no 6º século antes de Cristo. Reconstruir o templo, reconstruir a cidade,
e o povo foi voltando até que chegou o Messias. Nasceu um menino em Belém, Jesus Cristo, o filho de Maria. Ele foi apresentado no templo, foi circuncidado e viveu em Nazaré da Galileia. Descendente de Davi, Jesus, o Messias. Quando ele se tornou um homem, com cerca de 30 anos, começou o seu ministério, pregando o reino de Deus a todo o povo de Israel. Escolheu 12 apóstolos, mas ele tinha numerosos discípulos. Sim, curava os doentes, os enfermos, expulsava os demônios, pregava a palavra nas sinagogas, no templo, converteu numerosa gente na Galileia, na Samaria e também na Judéia. Vinha gente de todo lugar para ser curados de suas doenças e ouvir a palavra de Deus, do jovem Galileu. Ele tinha cerca de 30 anos e evangelizou, pregou o reino de Deus por cerca de uns 3 anos e meio, mais ou menos. Até chegar a este episódio do capítulo 21, versículo 33, neste ponto, na parábola dos lavradores homicidas. E Jesus disse a eles: o reino de Deus vos será arrancado e entregue a outro povo, que dará os seus devidos frutos. Foi o que aconteceu. Eles lançaram o filho para fora e o mataram. Mas ele ressuscitou no 3º dia e foi se sentar à direita de Deus. Recebeu autoridade nos céus e na terra, a submissão dos anjos e dos santos. Se tornou o primeiro, Jesus Cristo, aquele que Daniel viu na sua visão, em sonhos, se dirigindo ao ancião de muitos dias, sentado num trono, para receber honra, glória, louvor, governo e poder. Jesus, o filho de Maria, recebeu a autoridade sobre toda a face da terra, sobre todas as nações. Apareceu a seus discípulos por cerca de 40 dias, ensinando e revelando muitas coisas a respeito do reino dos céus. Até o dia do Pentecostes, quando ele disse a seus discípulos: não saiam de Jerusalém, permaneçam juntos, porque eu enviarei aquele que meu Pai prometeu, o Espírito Santo, a força do alto. Então recebereis poder e sereis meus mártires, minhas testemunhas, em Jerusalém, na Galiléia, em Samaria e até os confins do mundo. Alguém deles perguntou: Senhor, é agora que você vai restaurar o reino para Israel? Jesus respondeu: não compete a vocês saber o tempo e o momento em que o Pai estabeleceu em seu poder. Mas recebereis força e poder, dons do Espírito Santo. Vocês serão como eu e pregarão a palavra de Deus a todas as nações. Na parábola dos lavradores homicidas, veja que há uma diferença entre o pai e o filho. Mataram o filho, mas não mataram o pai. O pai manda executar aqueles que mataram o filho, através do imperador Tito, nos anos 70. Ele disse: recebereis poder, força. Cerca de 120 pessoas estavam lá, reunidos. A mãe de Jesus também estava lá.
quando desceu sobre eles o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, repousando sobre cada um deles. Eles começaram a orar em outras línguas, a profetizar. Encheram-se de uma alegria, de uma paz e de um poder, como nunca houve antes nas suas vidas. Ficaram cheios do Espírito Santo. A própria mãe de Jesus ficou mais cheia do Espírito Santo e orava em línguas. Era a festa de Pentecostes, eles ouviram, o povo ouviu o barulho e veio ver o que estava acontecendo. Daí Pedro se levantou e fez uma pregação magnífica, ungida, poderosa. Cerca de 3.000 pessoas abraçaram a fé, se converteram, creram. Veja a diferença de uma pregação poderosa, ungida. Pedro não estava mais com medo, eles perderam todo o medo. Agora eles estavam cheios de força e de poder, era isso que eles precisavam. Da força e do poder do Espírito Santo. Por isso, a importância do batismo no Espírito Santo na sua vida. Há muitos cristãos, milhares deles em todas as igrejas, crentes evangélicos, pentecostais e católicos, que não foram ainda batizados no Espírito, não receberam essa força do alto. São pessoas piedosas, são pessoas de Deus, estão convertidas, firmes no caminho de Deus, mas lhes falta essa unção, esses dons, esse carisma, essa nova experiência. Você entende? Os discípulos, a própria mãe de Jesus recebeu o batismo no Espírito Santo. Os discípulos, eles eram pessoas de Deus, tinham o Espírito Santo, mas lhes faltava essa força, esse poder, esses carismas fluindo dentro deles. Era uma nova força, você está entendendo? Um mistério de Deus, mas muito importante. Por isso, aquele que tem sede, ele diz, venha a mim e beba. Do seu interior correrão rios de água da vida. Ele quer que corra rios de água da vida sobre você, sua casa, sua família, na sua igreja. Se você não teve essa experiência, peça, deseje, e você vai receber. Tenho certeza que você vai receber. Mas se você não acredita, se você não quer, nunca vai receber. Se não fosse importante, Jesus não teria dito a eles, fiquem em Jerusalém, vocês serão batizados no Espírito. Jesus não teria prometido coisa alguma, se não fosse importante, você está entendendo? Veja a importância do poder do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Ele quer encher você do Espírito Santo, mas você tem que desejar, tem que querer, tem que acreditar, senão você não recebe. Você pode receber em casa, no banheiro, numa padaria, andando pela rua, dentro da igreja, no grupo de oração, através da imposição de mão dos irmãos, num retiro, num evento, num congresso, em qualquer lugar. Deus não premeditou um lugar específico. Você não sabe o dia e nem a hora. Você pede, você invoca, você deseja. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo. Quero ter essa experiência que os apóstolos tiveram, que os discípulos tiveram, que muitos santos tiveram. Eu quero ter essa experiência. Eu não tive ainda. Senhor, envia o teu Espírito sobre mim. Você pede todo dia, você insiste. Pode passar uma semana, um mês, 2, 3 meses, ou até mais, mas você vai receber, vai ter essa experiência. Se você não acreditar, se você achar que não é importante, nunca vai receber. E isso vai fazer uma falta na sua vida muito grande, porque você pode salvar e libertar e ajudar muita gente que está perdida pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que governa a igreja, é Ele que administra, é Ele que guia, dirige, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade, é o Espírito que está em Cristo. Veja, unido ao seu Espírito, você está cheio do Espírito Santo. Imagine, por exemplo, um copo pela metade de água. Imagine só na sua mente um copo pela metade de água. Ou um terço só da água, menos que a metade, um terço da água. O copo é grande, tem água cristalina, água boa, mas só um terço.
ou outros está na metade, mas não está cheio, não está derramando, está na metade, é um só terço, às vezes 5%, às vezes 10%, tem água lá, água boa, mas o copo ainda não está cheio. Ele não está vazio, zerado, mas tem algo ali, tem água limpa, você entende? Estou fazendo uma comparação do Espírito Santo na sua vida. Os discípulos tinham o Espírito Santo, mas eles estavam pela metade. Eles tinham um terço do Espírito. O Espírito estava neles. Eram de Deus, porém não estavam cheios do Espírito. Agora, imagine, você com um jarro, despeja e enche o copo, começa a derramar. O copo ficou cheio, começou a derramar. Você entende? E começa a derramar e não para mais. E enche um copo, e enche outro, e enche uma jarra. Está sempre derramando. Surgiu uma fonte ali. É disso que eu estou falando, meu irmão e minha irmã. Pensa que é coisa simples ou pouca coisa ser cheia do Espírito Santo, mas de jeito nenhum. Deus é cheio do seu Espírito, Jesus Cristo é cheio do seu Espírito, os santos são cheios do seu Espírito, os anjos são cheios do Espírito, e Ele quer que você seja cheio do Espírito, do poder de Deus. Quer dar a você o dom de cura, dom de expulsar demônio, dom de discernimento, palavra de ciência, revelação, sabedoria, dom de milagre, dom de fé. Ele quer dar a você, encher você de amor, amor até mesmo aos inimigos, aqueles que te odeiam. Veja a importância de ser cheio do Espírito Santo. Este é o objetivo. Este é o objetivo de Deus, de Jesus. Encher seus discípulos, seus servos, seus pregadores do seu Espírito. Há muitas pregações que não são ungidas, são vazias. Não muda a vida de ninguém, não transforma ninguém, infelizmente. Falta a força, o poder do Espírito Santo, a unção de Deus nos seus lábios, na sua voz. Falta unção. Você está entendendo? É o batismo no Espírito que está faltando para muitos pastores, pregadores, ministros, cantores. Eu falo da igreja. Veja a que ponto, neste título, nós chegamos. Até a infusão do Espírito Santo. É a igreja. É a igreja. Essa vinha é a igreja. É a igreja. E ela é espiritual. A igreja não é feita de tijolos, cimento, pedras. A igreja não é feita de uma tenda, de uma barraca. Você está entendendo? Não é feita de piso. A igreja é feita de seres humanos espirituais. A igreja de Cristo é espiritual. E os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Voltamos ao versículo 40. E nós vamos perceber que Deus não é como muitos imaginam. Aqui Jesus está revelando quem é Deus. Ele continua sendo o Senhor dos exércitos. Ele foi o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor dos exércitos. Um forte, poderoso guerreiro. Seus anjos são soldados, exércitos e exércitos e miríades de milhares de anjos. São soldados armados para a batalha. Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? O que fará eles aqueles lavradores? Por quê? Aí você pergunta, por que tudo isso? Por que as guerras? Por que as catástrofes? Por que a destruição? Por que estou sofrendo? Por que as pessoas sofrem? Há tantos males, há tanto sofrimento em toda a terra. Por que está acontecendo isso? Porque a palavra de Deus está sendo profanada.
porque a aliança eterna foi violada. É por isso. Porque os seres humanos estão maltratando, escandalizando, violentando as crianças, os discípulos deles, os servos deles estão sendo maltratados. Tem muitos países que perseguem, torturam e matam quem tem a Bíblia Sagrada, quem prega o Evangelho, quem fala do nome de Jesus Cristo, ainda hoje, em nosso século 21. Sim, são muitos e muitos cristãos que estão presos, sofrendo. Muitos cristãos que estão derramando seu sangue, sua vida, pela causa do reino de Deus. Por isso, a ira, a cólera, o furor do Pai. Você está entendendo? O Pai vingou, sim, ele vingou o seu filho, ele vingou o sangue dos seus profetas e de seus servos. Jesus profetizou isso. Essa geração vai pagar pelo sangue derramado. E pagou. Mas nós temos hoje muitos cristãos, temos profetas, pregadores, que também estão sofrendo perseguição, tortura. E Deus vai vingar o sangue desses profetas, desses pregadores, desses filhos e filhas, com certeza. Agora veja, preste bem atenção nesta pedra angular. Versículo 44. Aquele que tropeçar nesta pedra se fará em pedaços. Aquele que sobre quem cair esta pedra será esmagado, destruído. Você sabe quem é esta pedra? Jesus Cristo é esta pedra. A pedra rejeitada pelos construtores. Aqui, no versículo 42, nunca leste na Escritura? A pedra rejeitada pelos construtores se tornou a pedra angular. Isto é uma obra do Senhor, admirável aos nossos olhos. Esta pedra é Jesus Cristo. Quem cair sobre ele ficará despedaçado. E aquele sobre quem ele cair será esmiuçado, destruído. É Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é amor, é o Filho de Deus. Jesus Cristo não vai fazer isso. Jesus Cristo, ele é bom. Ele manda amar os inimigos. Como que ele vai destruir? Como que alguém vai ser destruído se cair sobre ele? Porque você não conhece Jesus Cristo, porque você não conhece Deus Pai, você não conhece ainda. E você precisa conhecer. Por isso estamos pregando para que você comece a conhecer um pouco desse Pai e de seu Filho. Ele ressuscitou, eles mataram ele, mas ele ressuscitou. Não está no túmulo. E o que ele vai fazer quando chegar? Você pensa que ele vai curar os doentes? Vai expulsar os demônios? Vai perdoar os pecadores? Vai abraçá-los? Quando ele vier com seus exércitos de anjos do alto do céu, com grande poder e glória, você pensa que Jesus Cristo vai abraçar a todos, perdoar a todos? Vai dizer: ei, eu estou aqui, vim dar salvação a todo mundo. Fiquem tranquilos, todos serão salvos. Todos estarão bem. Você está muito enganado. Você não conhece a Deus e nem a Jesus Cristo. Se você pudesse ver com os olhos de Deus o que acontece nesses apartamentos, nessas casas, no mundo inteiro, se você pudesse ver com os olhos de Deus o que acontece dentro dos presídios, das cadeias, no meio das favelas, em todo lugar neste mundo onde há ser humano, mesmo debaixo d'água, no submarino,
se você pudesse ver lá dentro do navio, nas fazendas, nas chácaras, o que acontece, o que os homens estão fazendo, você não iria sobreviver. Você morreria de tanto chorar, faltaria lágrimas nos seus olhos. Ia precisar de um rio de lágrimas. Você cairia no desespero, morreria. Se Deus lhe mostrasse o que o ser humano está fazendo na terra, às escondidas. Muitas coisas não estão escondidas e todos podem ver, é verdade. Mas há muitas coisas que eles fazem no oculto, nas trevas, que você não está olhando, contra as criancinhas inocentes, contra os discípulos de Jesus Cristo, pessoas especiais, pessoas de idade, pessoas que não podem se defender, jovens. Se você pudesse ver, se Deus abrisse para você um telão e mostrasse as situações em que eles se encontram, em tormento, em tortura, em opressão, em maus tratos, em violência sexual, enfim, são coisas tão horríveis que você não pode descrever e não suportaria ver. Quanto mais passar. Daí você realmente diria, você está certo, Deus precisa vingar e destruir esta humanidade perversa. Sim, Jesus Cristo, quando essa pedra cair sobre essa gente, vai esmiuçar, vai esmagá-los. E aquele que se levantar contra ele será despedaçado. É verdade? Esta pedra que você acabou de ouvir. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vem para executar, ele vem para destruir, aniquilar, rolar cabeça por um vasto território, fazer montões e montões de corpos, para que sejam devorados pelas aves do céu, pelas feras da terra. Você está entendendo? Apocalipse 19, a volta do cavaleiro com seu exército. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, último capítulo, diz que os homens, ainda de pé, terão seus olhos apodrecidos e sua língua na boca. Apodrecerão ainda vivos seus olhos e sua boca. Ficarão podres, cheios de bicho, estando ainda de pé. Uma praga que Deus vai derramar com a sua chegada. Seus inimigos, seus adversários. Dá para entender? Está lá em Zacarias. A espada que sai da boca do cavaleiro não é uma espada laminada, brilhante, afiada nos dois gumes, não. Espada saindo da boca do cavaleiro é a palavra de poder. Palavra de poder. O que ele fala, executa, faz, se realiza. Se ele diz, apodreça sua carne, seus olhos, sua boca, agora mesmo você vai ficar podre, vai sentir dores horríveis. Eu quero que você caia no desespero. Você vai cair no desespero tão grande, vai querer se matar e vai pular e gritar e não conseguir escapar. Se ele quiser, ele fala e acontece. E você pode escapar? Quem pode escapar? Quem não vai temer? O grande e poderoso Rei, Jesus Cristo. Quando ele vier com seus exércitos poderosos, ele fará, como eu disse, montões de cadáveres sobre toda a face da terra. Destruirá a impiedade, destruirá os ímpios, os maus, os mentirosos, os falsos, os satanistas, os feiticeiros, todos aqueles que praticam a traição, o adultério, aqueles que matam, os assassinos, os feiticeiros, os satanistas, sim, aqueles efeminados que se contaminam com
cães, se contamina com animais, todo tipo de prostituição, imoralidade sexual. Os arrogantes, os soberbos serão humilhados até o pó. Sim, os soberbos, os avarentos, os gananciosos, os idólatras serão destruídos. Os mentirosos, os que praticam a mentira, serão destruídos. Tudo que é falso, mentiroso, que não é verdadeiro, que não está escrito no livro da vida do Cordeiro, será destruído, aniquilado diante do exército poderoso do Filho de Deus, que descerá dos céus, das nuvens dos céus, em poder e glória. E todos os olhos o verão. Este rei que eles executaram descerá no Monte das Oliveiras, é lá que ele descerá, em Jerusalém, e ele será o Rei único, glorificado em toda a terra. Vem salvar o seu povo sofrido, vem salvar a sua igreja, vem dar a ressurreição e a recompensa aos seus santos, aos que temem seu nome e aos profetas. Glória a Deus. Jesus Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para finalizar essa pregação. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa este irmão, esta irmã, que acabou de assistir este vídeo, Senhor. Que ele seja abençoado, curado, transformado, batizado no Espírito, aqueles que pediram e querem um Espírito Santo. Batiza com o teu poder, encha-os do teu Espírito, derrame teus dons, Senhor, sobre essa gente, sobre os pregadores, sobre aqueles que ainda não receberam esse batismo, mas desejam esse batismo e querem ser batizados, Senhor. Estão pedindo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito, encha-os do teu Espírito. Toda doença, toda enfermidade em sua vida, eu declaro que você está curado. Eu repreendo e faço desaparecer, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença na sua vida, na sua carne, no seu corpo. Em nome de Jesus, toda espécie de mal. E eu expulso todo o demônio, todo espírito que está escravizando você em todas as áreas do seu corpo, que está escravizando você na prostituição, na pedofilia, que está escravizando você no vício das drogas, da bebida, em toda sorte de vícios, paixões carnais, todo o mal. Saia da sua vida, da sua casa. Em nome de Jesus, receba a libertação, o poder e a experiência com Deus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Amém.